Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 24. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 24. Enquanto os irmãos procuram, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar neste lugar, num dia tão especial, que é o dia, de despedida, posse e também encerramento desta campanha. Tenho certeza que Deus já tem falado durante essa campanha e vai continuar, com certeza, nos próximos cultos, porque Ele se faz presente neste lugar. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista irmão Joabe, da irmã Aline, que são os líderes, dessa tarde da bênção até hoje. Também poderia deixar de mencionar, nosso pastor presidente, pastor Leandro, que nos dá a honra da sua presença. Também irmão Manuel, Paulinho, irmã Cleia, conjunto, Deus abençoe, Nós louvamos a Deus por cada um dos irmãos, amém, irmãos? Os irmãos encontraram? Diz assim, versículo de número 24: Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com ele quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Então disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Por gentileza, os irmãos podem tomar os vossos lugares. Quando nós lemos, irmãos, esta palavra, esta mensagem, uma mensagem pelo qual ela tem um tema desta campanha, que é Jesus em minha casa. E eu digo: Senhor, o que nós vamos falar? O que nós vamos dizer? Porque Jesus, Ele precisa estar na nossa casa. E essa palavra, irmãos, pelo qual nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, após ascender aos céus, Jesus, após a sua morte, após Ele vai ser sepultado, ao terceiro dia Ele vai ressuscitar, e Ele vai ficar por um período de aproximadamente 40 dias na terra. Durante 40 dias Ele vai andar por alguns lugares, Ele vai aparecer para algumas pessoas, em especial aos seus discípulos, em especial a Maria Madalena. E a Bíblia vai nos dizer que Ele vai andar em Jerusalém, Ele vai andar no caminho para Emaús, onde Ele vai encontrar 2 discípulos,
vai seguir até a casa onde vai participar de uma santa ceia. A Bíblia diz que nesse período ele vai andar ainda na Galileia. Ele vai aparecer no monte da Galileia, ou no monte na Galileia, para aproximadamente 500 pessoas. A Bíblia diz que Jesus vai ainda em Betânia, aonde ele vai ascender aos céus, como um dos últimos momentos que ele vai estar com os seus discípulos. Mas a Bíblia diz que esta história, que este momento em que Jesus vai aparecer, um dos seus primeiros momentos, ele vai ir visitar esta casa em que nós não sabemos o lugar certo, nós não sabemos a sua localização. Alguns vão dizer que esta casa seria até mesmo o lugar em que Jesus estaria sempre presente, onde Jesus acostumava estar ali. Outros podem dizer que até mesmo seria um cenáculo. Mas tem alguma característica dessa casa. Era um lugar fechado, porque a Bíblia diz que Jesus, quando chegou, as portas estavam trancadas. Era um lugar que tinha um ambiente seguro, porque eles estavam guardados e resguardados, pois havia uma perseguição aos discípulos. Esse lugar era também um lugar de comunhão, porque enquanto eles esperavam alguma notícia de Jesus, eles permaneciam juntos, eles permaneciam em comunhão. Esta casa pelo qual eles estavam seria um refúgio, um lugar onde eles pudessem se esconder, onde eles pudessem estar em segurança. Mas também era um lugar que anunciaria o prelúdio ou o prenúncio de um grande acontecimento que seria o dia do Pentecoste. A Bíblia nos diz que Jesus vai aparecer nesta casa e vai estar ali os discípulos. E quando ele aparece, os discípulos vão ver ele ressuscitado. Jesus vai aparecer de uma maneira diferente. Jesus não vai aparecer como ele era, mas de uma maneira glorificada. Ou seja, aquele que morreu, mas aquele também que ressuscitou. A Bíblia vai nos falar que os discípulos no início vão até não reconhecer, como foi aqueles dois discípulos que quando Jesus estava caminhando com eles no caminho de Emaús, eles não conheceram. A Bíblia diz que quando Marta ou Maria Madalena entra ao sepulcro, ela vai encontrar dois anjos e ela vai perguntar: cadê o mestre? E eles vão dizer: o mestre não está mais aqui. De repente ela vai ouvir uma voz que vai dizer assim: quem tu procuras? Quem é que tu está procurando? Quando ela escuta aquela voz, ela reconhece que seria o próprio Jesus. Jesus vai falar para ela: vai e anuncia aos discípulos. Aqui, os discípulos vão reconhecer e vão ver quem é Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus se retira. 8 dias após, Jesus vai retornar. Mas no primeiro momento, quando ele esteve, Tomé, o Dídimo,
ele não estava presente. Mas 8 dias após, quando Jesus entra, quando Jesus retorna, estava ali Tomé. E Tomé tinha dito aos discípulos, Tomé tinha falado, quando ele recebe a notícia: olha, Tomé, tu não estava aqui, mas Jesus veio aqui. Tu não estava aqui, mas ele fisicamente esteve aqui. Os discípulos começam a anunciar e dizer assim: ei, eu não acredito. Eu não acredito que ele esteve aqui. Para mim ele morreu. Para mim, se ele ressuscitou, eu ainda não vi. Eu ainda não enxerguei. Para mim acreditar, eu preciso tocar nele. Eu preciso ver as feridas das suas mãos e colocar o dedo. Eu preciso ver no seu lado, aonde teve uma espada que ultrapassou. Eu preciso colocar o dedo para ver se realmente é ele. Mas quando Jesus chega naquele lugar, parece que Jesus estava escutando: ei, Tomé, eu escutei o que tu falou. Porque quando Jesus chega, ele entra e ele se confronta com Tomé. Ele vai dizer: Tomé, está aqui as minhas mãos. Olha aqui a minha mão direita. Olha aqui a minha mão esquerda. Toca aqui. Ele estava dizendo assim: tu não tinha me visto, mas eu estava te enxergando. Tu não tinha me visto, mas eu estava te escutando. Olha meu lado, está aqui. Está aqui o furo, está aqui onde a espada ultrapassou. Toca aqui, Tomé. Diz ele assim: agora eu sei quem tu és, porque agora eu provei que tu é o Jesus ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus vai dizer para ele: Tomé, agora tu crê, porque tu viste. Bem-aventurado foi aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado foi aquele que não tocou, mas acreditou. Bem-aventurado aquele que ainda não sentiu, mas acredita que ele está presente e o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. Quando Jesus entra na casa, as coisas acontecem. Quando Jesus entra na casa, as coisas já não ficam mais normais. Ela tem que mudar, ela tem que acontecer algo na nossa vida. Existe até um ditado no mundo que diz assim: eu só acredito vendo. Olha, eu só acredito. Eu só vou crer. Para mim crer, eu tenho que ver. Mas para nós crente não. Nós que somos salvos é diferente. Nós que acreditamos é diferente. Nós que temos fé, pastor, é diferente. Nós que cremos no milagres é diferente. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza das coisas que eu espero. Ele estava dizendo assim: olha, eu não vejo, eu posso não tocar, mas eu sei que ela vai acontecer. Ele está dizendo: a fé é nosso ar que respiramos. A fé é o nosso dia a dia que nós levantamos e dizemos assim: Senhor, muito obrigado, porque pela fé eu creio que um dia tu vai voltar a levar a tua igreja, porque é a fé. A fé é que nos faz acreditar que a tua dor vai passar.
A fé é o fundamento que nos dá certeza que vai chegar um dia em que nós vamos subir. A fé é a nossa esperança de um dia, quando ouvirmos o toque da trombeta, nós vamos subir junto e encontrar o noivo nos ares. É a fé que nos leva. Mas ele começa a dizer assim: ei, Tomé, tu não viu, mas agora porque tu viu, tocou, tu creu. Bem-aventurado aquele que não veio, mas crê. E eu vim aqui nesta tarde para te dizer: ei, quem sabe tu olha para o teu problema, quem sabe tu olha para a tua dificuldade, diz assim: eu não consigo ver um resultado. Quem sabe tu diz assim: olha, as portas se fecharam, mas eu não consigo ver que as portas vão se abrir. Quem sabe a doença chegou na tua casa e tu diz assim: ei, eu já não tenho mais condições de seguir adiante, porque chegou o meu limite, e aqui não tem mais força, aqui eu não consigo andar mais. Quem sabe está chegando o final do ano, está chegando o Natal, e chega esse tempo, parece que nós ficamos apreensivos. Chega esse tempo, parece que o nosso coração bate mais forte, porque nós não sabemos o que vai ser o ano que vem. Não sabemos tampouco como vai ser o Natal, como vai ser o Ano Novo, porque chegou o nosso limite, porque nós conseguimos ver somente até onde vai o nosso limite. Mas quando nós temos a fé na nossa frente, quando Jesus entra na nossa casa, através da nossa fé, Ele diz assim: ei, tu vai passar o Natal, vai passar o Ano Novo, tu vai abrir as portas no Ano Novo, vai abrir as portas no Natal, e eu não vou deixar faltar nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos para Deus: Senhor, eu preciso tocar para ver, eu só acredito vendo. Essas palavras que nós muito escutamos, e saiu lá de Tomé, porque Tomé não acreditava. Mas nós não esquecemos que Tomé foi escolhido por Jesus. Deus tinha um plano na vida de Tomé. Tomé mais tarde vai pagar um preço, vai ser martirizado, mas ele precisava passar por aquele momento para fortalecer a sua fé. Ei, tem coisas que Deus permite na tua vida para fortalecer a tua fé, para que tu possa ver o além, para que tu possa ver mais à frente, para que tu possa ver no futuro. Quem sabe tu não enxerga a bênção, mas se tu colocar ele dentro da tua casa, as bênçãos vão acontecer. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, Deus está falando no coração. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, Deus está abrindo porta. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, Deus está curando enfermidade. Eu sei que enquanto nós estamos pregando aqui, Deus está fazendo coisa que os nossos olhos não vê, mas a nossa fé tem alcançado. E quando eu vejo Tomé, eu vejo alguma característica que nós aprendemos com a vida de Tomé. A primeira: a fé verdadeira não depende das provas visíveis. A fé verdadeira não depende das provas visíveis. A nossa fé que nós temos, ela não depende que eu precisa ver, que eu preciso tocar para Deus fazer um milagre. Deus não depende disso. Deus não depende que eu tenha que acreditar que isso aqui Ele é um púlpito. Não. Deus, Ele independe disso para realizar o milagre. Muitas vezes nós colocamos condições para Deus fazer as coisas na nossa vida. Senhor, eu só faço a tua obra se tu fizer isso, aquilo. Não. Deus não depende de condições para realizar os milagres. Deus não depende de nós.
daquilo que nós queremos para realizar o milagre, mas Deus depende que nós tenhamos fé, que as coisas vão acontecer na nossa vida. A Bíblia diz que Deus chama alguém chamado Abraão. Ele diz assim: Abraão, eu tenho um projeto na tua vida. Abraão, eu tenho algo para realizar. Primeira coisa, tu sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Abraão podia dizer assim: Senhor, qual é a localização? Qual é a terra que tu vai me mandar? É boa, é ruim? Eu posso levar minhas ovelhas e o gado? Será que vai crescer? Ei, mas Abraão de nenhuma maneira ele diz assim: Senhor, qual é a condição para mim ir? Mas ele diz assim: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Ele não conhecia, pastor, aonde ele ia ir. Ele não sabia qual era a terra, irmã Cléia. Ele não sabia o que ele ia passar. Irmã, ele não sabia as condições do terreno. Mas ele só sabia, irmã Liana, que ele tinha que ir, porque existia uma promessa na sua vida. Nós só precisamos crer, porque a promessa já está feita para ti. A promessa já está garantida. A promessa que Deus colocou já está proposta. Aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas nós precisamos crer naquilo em que Deus faz, em que Deus coloca para a nossa vida. A Bíblia diz que Abraão, ele creu na promessa. E eu te pergunto: tu ainda acredita naquilo que Deus falou para ti? Tu ainda acredita na promessa que Deus fez? Quem sabe Deus diz assim: eu vou salvar a tua família. Até agora não salvou, mas tu acredita ainda? Quem sabe Deus diz assim: eu vou te curar, mas a cura ainda não chegou. Mas eu pergunto: tu acredita ainda? Quem sabe Deus diz assim para ti um dia: ei, eu vou restaurar a tua família, mas até agora não restaurou. Mas tu acredita ainda nessa promessa? A fé verdadeira não depende de provas visíveis. Só precisamos acreditar a quem fez esta promessa. Eu sei que Deus está presente aqui. Eu sei que Deus está no nosso meio. A Bíblia diz ainda que Deus, Ele tem paciência com as nossas dúvidas. Imagine se Deus não tivesse paciência conosco. Quantas vezes nós duvidamos de Deus? Quantas vezes nós duvidamos do milagre de Deus? Quantas vezes nós duvidamos que Deus vai fazer as coisas? Quantas vezes? Quantas vezes que Deus diz assim: olha, eu vou fazer, mas não chegou o tempo e nós desacreditamos. Aí gerou a dúvida. Imagina que quando gera dúvida no nosso coração, Deus diz assim: ei, tu não creu, deu para ti. Imagine. Quantas vezes nós duvidamos de Deus? Quantas vezes, quem sabe, faltou pão, faltou leite, e nós duvidamos que vai vir o recurso. Quantas vezes as coisas parecem que você fecha, e nós falamos assim: Senhor, eu duvido, mas não vai vir mais. As portas não vão se abrir. Imagina se Deus dissesse assim: ei, tu duvidou, chegou, eu vou te abandonar. A Bíblia diz que Deus chama Gideão e diz assim para Gideão: Gideão, eu vou querer que tu lidere um grande exército. Gideão diz assim: Senhor, eu sou menor, eu sou mais pobre, Senhor. Diz assim: não, mas é tu que eu escolhi. Foi tu. É para ti essa missão, Gideão. E ele vai dizer assim: então, se sou eu, amanhã de manhã, quando eu levantar, eu quero que esta lã, que este velo, esteja ele molhado e toda a terra esteja seca. Passou no outro dia, Gideão levanta, vai lhe olhar.
Está o velo cheio d'água, sopado. Está toda a terra seca. Ele diz assim: Senhor, eu quero fazer mais uma prova. Eu quero que agora toda a terra esteja molhada e somente o velo esteja seco. Passou no outro dia. Volta Gideão, vai olhar o velo. Seco. E toda a terra molhada. Imagina se Deus dissesse para ele: Gideão, para, Gideão. Não me tenta. Não duvida daquilo que eu falei. Se eu falei, está falado. Se eu disse, está dito. Se eu disse que vai ter milagre, Gideão. Se eu disse que tu vai vencer, tu vai vencer. Para de gerar dúvida. Pare de duvidar daquilo que Deus prometeu. Pare de dizer que não vai acontecer. Ei, se Deus falou, está falado, Deus vai fazer. Mas nós, como seres humanos, pastor, é natural, irmã Cléia, nós duvidar. Mas imagine se Deus fica bravo conosco e diz assim: ei, não tem mais, tu duvidou demais, vou parar. Não, mas Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas Ele está dizendo assim: ei, eu prometi, eu vim aqui te dizer nesta tarde que vai acontecer. Nesta tarde eu vim aqui para te dizer que ainda as promessas que eu fiz estão de pé na tua vida. Deus não depende do homem. Deus não depende de situação, de condição para realizar o milagre. A fé, ela é essencial para um relacionamento com Deus. A fé, ela é essencial para nós termos um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Quando nós temos esse relacionamento, nós temos confiança. Gera confiança com Deus. E quando gera confiança, nós temos um relacionamento com Deus. Tu entende o que Deus quer dizer? A confiança. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue estava fora da cidade, gastou seus bens, gastou seu recurso, mas ela dizia assim: eu preciso ter um relacionamento, eu preciso criar esse relacionamento, porque é essencial para a minha fé. A Bíblia diz que ela entra, ela rompe as barreiras. Ela diz assim: eu tenho fé, eu acredito. Eu não sei como é que ela chegou, se foi se arrastando, porque ela não podia entrar, ela podia ser morta, ela podia contaminar alguém, mas ela se arrastou e somente tocou na orla dos vestidos de Jesus. Jesus dizia assim: ei, alguém me tocou. Mas como, Jesus? Tem muita gente, como é que alguém vai te tocar? Nós vamos saber. Assim, alguém me tocou diferente, porque quem me tocou quer um relacionamento. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim gerou algo diferente, gerou relacionamento. Deus quer um relacionamento para a nossa vida. A palavra diz ainda que Deus é suficiente para gerar a nossa fé. Deus é o suficiente para fazer gerar a fé na nossa vida. E eu te pergunto nesta tarde: como é que está a tua fé? A palavra de Deus é o suficiente para gerar essa fé. Pastor Leandro esses dias falou, e até nós comentamos sobre os bereanos, que os bereanos, alguém pregava, alguém falava, eles iam lá, iam conferir para ver se a palavra que eles pregaram estava certa, se aquilo que eles falavam estava escrito. Nós precisamos sim crer na palavra, porque a palavra ela vai gerar fé na nossa vida, a palavra vai gerar firmamento,
As palavras vão gerar sustentação. E quando gera sustentação, é porque nós cremos, nós acreditamos que mesmo sem tocar, que o milagre vai acontecer. Eu creio nesta tarde que o milagre vai acontecer. Eu creio, irmã Shirlene, que o milagre vai acontecer. Eu creio que Deus vai fazer assim na sua vida. Eu não sei o que a senhora está passando. Eu não sei os momentos da sua vida. Mas o Espírito Santo manda de dizer que a partir de hoje Deus vai fazer assim. A partir de hoje Deus vai começar a mover a sua vida. A partir de hoje Deus vai sustentar os ossos. Deus vai sustentar os ossos. O Espírito Santo está falando que a partir de hoje Deus vai mover as coisas que estavam paradas para o seu lado e vai renovar a sua força. Através da palavra, uma presença do Espírito Santo nesta noite, nesta tarde, porque Jesus, irmão Joabe, está na casa. Jesus está na casa, Jesus está na casa, Jesus está na casa, Jesus está na casa. Amagache. Aleluia. Eu quero orar nesta tarde, fique em pé. A Bíblia diz que Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, porque tu tocou, tu creu. Porque tu me viu, tu creu. Bem-aventurado que aquele que não viu, mas creu, acreditou que o milagre vai acontecer. Eu gostaria de fazer uma oração. Se você sentir de vir na frente, pode vir, mas se não, onde você está, gostaria que tu fechasse os teus olhos. Aqui vem o moço. O milagre vai acontecer porque Jesus está na casa. O milagre vai acontecer porque Jesus está na casa. Quem sabe tu não está conseguindo ver. Quem sabe teu limite chegou. Mas Jesus entrou na casa dizendo assim: ei, tu pode não ver, mas tu crê, o milagre vai acontecer. Tu pode não enxergar, mas se tu crê, o milagre vai acontecer. Tu pode até, quem sabe, com teus olhos humanos não enxergar, mas se tu crê, o milagre vai acontecer. As coisas às vezes se tornam difíceis. Às vezes as coisas se tornam cada vez mais apertadas. Pastor Leandro, que às vezes nós não conseguimos enxergar os limites. Às vezes nós não conseguimos enxergar, Joabe, a vitória na nossa vida. Tem momentos que parece que o céu se fecha. Tem momentos que parece que as coisas não vão andar, não vão acontecer. Mas eu vim aqui até dizer: se tu crê, e se Jesus estiver na tua casa, as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, e Deus vai restituir. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós estamos diante da tua presença. Nós oramos com fé. Nós oramos, meu Deus querido, porque nós cremos no milagre. A nossa fé, meu Deus, ela vai além. Vai muito além, porque ela atinge os céus. A nossa fé, ela não fica no terreno, mas ela atinge a eternidade. Nesta tarde, meu Deus, cada um que deu um passo, cada um que acredita no milagre, Pai querido, cada um conhece o seu problema, porque já chegou até ti. Mas neste momento, meu Deus, nós te apresentamos. Muda, meu Deus, a situação. Entra na casa, faz milagre nesta tarde. Eu sei, meu Deus, que os milagres já estão acontecendo. Eu sei que tu já está mudando. Eu sei que neste lugar, meu Deus, a tua presença é viva. Eu te agradeço, meu Deus.
Eu te agradeço. Te agradeço porque tu está neste lugar. Te agradeço, meu Deus, porque tua presença é viva. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém.